Saudações, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Figurando. Eu sou o Bruno Chiquito e você está no Figurando, o canal do blog do Chiquito que fala de impressão 3D e pintura de figuras. E no vídeo passado, fiz um cliffhanger com vocês aí, lá. Só Chiquito malandro. Iniciamos um assunto que foi a compra de uma Bambu Lab para o blog do Chiquito. Eu não deixei a conclusão no último vídeo, mas na verdade eu deixei, né? Falei logo no começo que eu estava satisfeito com a Bambu Lab, né? Acho até assim, que você deveria ter comprado uma, né? Eu vou continuar a saga do convencimento aqui para vocês. E eu separei esse vídeo porque agora eu quero falar a respeito de um tabu que se quebra com a Bambu Lab, que é o Bico 02. Antes de eu começar a falar a respeito disso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação, que depois da vinheta o assunto vai ser esse. No vídeo passado, você ficou sabendo que eu comprei a Bambu Lab, cedi as pressões, cedi a moda, né? Tem uma onda muito grande de Bambu Lab vindo para o Brasil, galera aderindo em peso. Mostrei para vocês alguns resultados, mostrei como a impressora é extremamente eficiente, extremamente divertida, né? Confiável, né? Trabalha bem, faz bem o que ela precisa ser feita. Mostrei para vocês que ela ainda é inferior à impressora de resina, mas ela é mais divertida que a impressora de resina, porque ela não faz sujeira, não faz meleca, ela não é fedorenta, né? O filamento é mais divertido do que a resina é melhor, mas o filamento é mais divertido. E o vídeo estava ficando longo, eu dividi em duas partes, porque eu queria falar com calma sobre o tema Bico 02. É um tabu, porque, por exemplo, eu conseguia fazer funcionar bem o Bico 02 lá na minha Kindle, minha primeira impressora de filamento. Nunca consegui me dar bem com o Bico 02 na Ender 3V3. E agora a questão é, e a Bambu Lab? A Bambu Lab resolveu bem esse problema? Tá? Spoiler, sim, resolveu. Era essa a sua dúvida está resolvida. Pode passar para o próximo vídeo. Tá? Não quero ninguém obrigado aqui nesse vídeo, tá? Eu queria saber se o Bico 02 da Bambu Lab é bom. É ótimo, pode usar. E eu nem comprei o da Bambu Lab, eu arrisquei e comprei os paralelos que são mais baratos. E não me arrependi, tá? Peguei um paralelo aqui no Mercado Livre mesmo. Até agora ele está funcionando super bem. Tenho feito os testes ostensivos com ele. A primeira coisa que eu sou obrigado a relatar é a forma elegante e cavalheiresca como a Bambu Lab resolveu esse problema. Eu não sei se eles foram os primeiros a resolver esse problema assim, né? Se isso aí é criação de alguém e a Bambu Lab chupinhou, não sei. Só sei que a Bambu Lab, trocar o bico da impressora é caro, porém muito tranquilo. É caro por quê? Porque você tem que trocar o hot end todo. Então você não compra mais só o biquinho da impressora, você precisa comprar todo o hot end, né? Apesar que o hot end paralelo, você troca só o biquinho. Eu não achei só o biquinho para vender. Também não procurei muito. Com certeza procurar a gente acha. Mas os originais da Bambu Lab não. Os originais da Bambu Lab você tem que trocar todo o hot end, que encarece bastante o processo, né? O hot end original da Bambu Lab aqui no Brasil está em torno dos 250, 300 reais. Tá? Mas a forma como você faz isso é muito tranquila, sabe? Você não precisa de ferramenta para trocar a peça. Ele tem uma casinha, você abre, você tira a borrachinha dela ali, tira uma travinha, puxa um hot end, coloca o outro e o problema está resolvido. Tá? E aí você precisa entrar nas configurações da sua impressora e avisar que você trocou o bico da sua impressora. Isso é fantástico, porque todo o hardware da impressora se prepara para a troca do bico. Então, todo o hardware da impressora
os drives, os motores, as polias, os comandos do hot end estão avisados e setados que agora eles vão trabalhar com o bico 02. Então você não precisa se preocupar com aquelas regulagens de fluxo, né? De testar os presets que vem no fatiador para ver se eles funcionam bem, né? E fazer as torres de calibração. Você até pode fazer, né? Você até consegue melhorar a Bambu Lab fazendo as calibrações, mas você não precisa. A impressora se identifica com o bico novo. Facilmente lá no fatiador você regula o bico novo, né? Você já aqui, ó, já é super fácil regular. Se você trocar o bico aqui e não configurar na máquina, o fatiador te avisa. Então é difícil de você errar. Ele fala assim, olha, você fatiou uma peça no 02, mas a sua impressora está setada no 04, você vai ter problema. Aí o fatiador te avisa, aí você vai lá, regula. Cara, é muito elegante. Parece que você está trocando um bico de Aztec. É muito elegante e muito funcional essa solução da Bambu Lab. Acaba que valendo a pena o valor alto. O bico paralelo também não foi baratinho. Eu paguei R$150 do bico paralelo. É R$100 mais barato que o da Bambu Lab. Tá? Ambos valem a pena. Tá? E a impressora funciona muito bem com o bico 0. A questão seria avaliar se vale a pena trabalhar com o bico 02. Tá? A impressora trabalha bem, mas será que vale a pena? Vou mostrar alguns resultados para vocês. Então, por exemplo, esse aqui é um bonequinho que eu mostrei para vocês no vídeo passado, né? E são bonequinhos que eu vou usar em lições do Zero ao Top. Essa aqui foi feita com o bico 04, tá? Este aqui foi feito no bico 02. O que o bico 02 faz? Para começar, o bico 02 ele é mais fino, ele preserva melhor os detalhes do contorno. Ele faz melhor os contornos, então você ganha mais definição horizontalmente. Também com o bico 02 você consegue fazer camadas mais finas, tá? Então você consegue melhores efeitos também nas camadas verticais, porque a sua figura vai ganhar mais camadas, tá? O preço que se paga, as impressões ficam bem mais lentas. Você precisa diminuir a velocidade da impressora. Quer dizer, você não precisa, porque a Bambu Lab se diminui sozinha, né? Ela mesma sabe onde ela consegue ir com o bico 02. Mas ela diminui bem a velocidade da impressão. E o que ela resolveria, sei lá, com 500 passadas, aqui ela precisa resolver com 600, com 700, né? Então, o tempo de impressão duplica, às vezes triplica, tá? É um preço a se pagar para ter um maior detalhamento. E a gente consegue avaliar se esse detalhamento vale a pena, né? A peça cinza ela tá mais detalhada, né? Você consegue observar melhor os rebites, né? Você consegue observar melhor aqui os detalhes da fivela, né? Mas elas estão em cores diferentes, né? Isso atrapalha um pouco a percepção nossa, mas acredite se quiser. Tá? Vendo ao vivo aqui, a gente repara que houve uma melhora na definição, né? A peça ficou mais magrinha, né? Mas talvez não tenha valido a pena, porque eu já acho que essa peça ficou muito boa. A cinza ficou melhor, mas o proposto aqui, por exemplo, que é uma peça de treino, a branca já ficou boa o suficiente, já estava satisfeito com essa. A cinza ficou bem legal, né? Eu gostei muito do chão aqui, dos quadradinhos do piso do bico 02, né? Mas o tempo a mais que leva, você tem que levar em consideração para ver se vale a pena. Também eu tô imprimindo uma outra miniatura ali, só que ela não vai ficar pronta, né? Mas existe essa possibilidade de você fazer miniaturas com a Bambu Lab, né? Não fica perfeito igual na resina, mas talvez fique bom o suficiente para sua demanda. Quer ver? Vamos dar outro exemplo, tá? Essa figura também já apareceu no último vídeo. Essa daqui é a de resina. Essa daqui foi a feita na Bambu Lab com o bico 04. Eu repeti essa mesma figura
num bico 02. Então, esse é o resultado da impressora do bico 02. A gente ainda nota os problemas típicos de uma impressora de filamento, né? Como as camadas, tem que rolar um tratamentinho, uma lixa. Eu mesmo já dei uma lixada aqui, deu um problema em uma camada aqui, ficou meio esquisito, tá? Mas vamos ver as coisas boas, né? Ó, como a Bambolab conseguiu transmitir bem a transparência, a delicadeza do tecido, né? A transparência da pele, tá? De novo, a impressora de resina é melhor, mas isso daqui já tá bom. De repente já tá bom o suficiente para o que você quer, para o que você precisa, para o que você faz, né? Eu, modelista das antigas, pintei muita figura na minha vida muito pior do que isso em termos de qualidade. Figura de vinil, figura de chumbo, né? Tô fazendo uma figura de chumbo no figurando aqui, toda deformada, né? Isso aqui tá bom. Não é o melhor que se tem hoje, mas na mão de um artista bacana, né? Se bem que o Bico 04 já te entregue um negócio legal, né? Esse aqui custou um pouco mais de tempo, mas ficou uma peça bastante delicada. E vale a pena ou não, aí vai depender do seu nível de espera aí, né? O quanto que você tá esperando por isso daí. Mas você quer ver uma coisa legal? Talvez você, modelista do blog Chiquito, me convença da Bambolab agora. Eu produzi uma figura 1,35 na Bambolab, coisa que era meio impensável de se fazer antes de ter a Bambolab, né? E essa figura eu já dei uma tratadinha nela. Então eu já passei o ferrinho nela aqui para tirar alguns gruminhos, tudo, né? Não ficou uma figura perfeita, eu acabei perdendo o cano da metralhadora, né? Mas você, modelista cascudo, você consegue fazer uma metralhadora nova para esse carro, né? Como figura, ela ficou uma figura mais ou menos. Mas isso aqui em meio a um diorama, cara, isso aqui compõe o diorama com uma facilidade tremenda, tá? E isso aqui tá muito melhor do que todas as figuras que a Academy já produziu, as figuras da Italeri, as figuras antigas da Tamiya. Isso aqui tá muito melhor. Tá muito melhor. Tem a expressão do cara aqui, tem o rostinho dele, tem todos os equipamentos dele aqui, né? E essa daqui também não é uma figura apropriada. Isso aqui é uma figura grandona que eu reduzi ela para um 35, né? Talvez na resina essa redução tivesse dado melhor, né? Mas isso aqui foi feito no filamento, tá? Isso aqui é filamento. A câmera não está conseguindo nem focalizar direito, tá? Não se engane, isso daqui é filamento, tá? Se você olhar aqui por baixo, você consegue reparar. É a figura 1,35 mais legal que eu já vi na vida? Não, não é. Tá? Mas você que monta kit há mais de 10 anos, eu tenho certeza que você já pegou figura pior do que isso aqui, né? E outra, feito pelo cara que é a vergonha da impressão 3D, né? Então, dá para se debruçar em cima disso e tentar extrair melhores resultados, diminuir a velocidade, de repente equalizar melhor o tamanho da camada, né? Mas a Bambolab e a Bambolab com bico 02 abrem muitas possibilidades. Dentro desse universo que já era infinito, que é o universo da impressão 3D, o universo expandiu mais ainda. Lembra do Jeepinho que eu mostrei para vocês? Ele saiu ótimo, né? Meu cartãozinho de visita, mas faltou uns pedacinhos dele, né? No bico 02, a gente já ganha um pouco mais de definição e o blog do Chiquito tá lá, né? O aerografinho não saiu ainda, né? Mas o blog do Chiquito tá lá, né? O telefone bonitão aqui, né? O zap do Chiquito, já saiu um cartão bem bonitinho, né? E esse arquivo aqui ficou famoso na internet, né? Justamente esse arquivo foi feito para ser feito em Bambolab, né? Então agora ele está em casa. O bico 02, ele dá mais definição, mas ele acaba tendo que resolver as coisas com um número maior de camadas, né? Então, eu senti, por exemplo, que o efeito das camadas no bico 02 é maior, às vezes, do que a gente vê no bico 04. Tá? Então, essa parte do bico 02 vale a pena, não? Essa daqui é 04, tá?
a 02 é a cinza. Parte de valer a pena ou não, a gente precisa de mais análises. Mas pelo menos é muito bom de trabalhar. É fácil de trocar o bico, então não dá trabalho, dá pra fazer esses testes numa boa, né? E abre novos precedentes, né? Eu mesmo nunca imaginei fazer figura no 35 com bons níveis de detalhe usando uma impressora de filamento, né? Mas e aí? Tudo são rosas no Bambolab, né? A gente está um vídeo e meio falando só bem da Bambolab, né? Tudo são rosas, tá? Não. Alguns pontos menos positivos que eu quero falar. Não sei se são negativos. Pontos menos positivos. Mas assim, a impressora de filamento, a impressão de filamento, ela ainda não está perfeita, tá? E talvez eu sinto que a gente esteja esbarrando no limite da tecnologia. A gente esteja assim, chegando no máximo que este modal de bico quente, filamento e desenho negócio esteja chegando. Não sei mais até onde este modal pode ser esticado. Os problemas comuns de impressora 3D continuam aparecendo na Bambolab, tá? Então assim, a prova disso, tá? Que a Bambolab te manda um bico, te manda uma agulha de acupuntura para você desentupir o bico, tá? Então você já sabe que Bambolab também top. Fora isso, tá? As peças desgrudam da base, os carretéis não desenrolam direito, né? Dá problema de vibração, dá problema de peça que solta no meio do caminho. Você ainda tem que ter boas noções para fatiar bem seus arquivos, né? Só que melhorou muito, tá? Todos os problemas clássicos que uma impressora de filamento apresenta, a Bambolab também apresenta. Eu já tive várias impressões que deram errado porque desgrudou, já tive várias impressões dando problema no carretel, já tive várias impressões dando problema com fatiamento, já tive problemas da vibração da impressora quebrando a peça, soltando a peça do lugar. Todos os problemas. Já tive entupimento, né? Já tive que abrir um hot end e desentupir o filamento dentro dele. Mas assim, os problemas aparecem numa taxa bem menor. Pelo menos até onde eu fui, né? O quanto que eu usei. A taxa de acerto, que é um termo legal para se usar em impressão 3D, a taxa de acerto do Bambolab está muito boa. A chance de você executar um arquivo no Bambu Studio e correr ele na impressora e ele sair, essa taxa de acerto está muito grande. Está quase ali encostando nas taxas de acerto das impressoras de resina, que acabam acertando quase tudo. E essa precisão toda, né, essa acurácia que a Bambolab tem, paga-se um preço. Tá? E nem é o preço financeiro que você deu para a loja, lá, a quantia de dinheiro que você deu para a loja. Tá? Essa regulagem de pressão dela, que ela faz, ela se dá muito através de purga de filamento. Então, ela purga muito filamento, ela gasta muito filamento só para o fato de saber se ela está extrusando bem seus filamentos. E olha que eu não tenho AMS, hein? Olha que eu não estou trocando de cor a impressão. Fazendo tudo com uma cor só. E mesmo assim, o cocôzinho da Bambolab é um negócio que tem que ser comentado. Isso aqui é uma semana de impressão da Bambolab. Tem troca de filamento, hein? Sem troca de cor. Durante uma semana eu fiz a minha cestinha esperta lá e eu fiz questão de guardar, de segurar esses cocôzinhos todos aqui para mostrar no vídeo de vocês, tá? Isso aqui é filamento que não virou nada, tá? Essa quantidade de filamento aqui, se levar em consideração que uma
uma pecinha dessa aqui foi feita com 25 gramas de filamento, né? Eu perdi, aqui deve ter uns 50 gramas de filamento, perdi 2 impressoras dessa só com a purga da Bambolab, né? Esse é o preço que a gente paga para a impressora se manter calibrada, se manter funcionando, né? É um preço relativamente barato, né? Não estou falando assim, dá desespero ver isso daqui, mas talvez vocês tenham que estar preparado para ver isso acontecer, né? Eu acho que todo mundo que lida com impressora de filamento tem que estar preparado com esse descarte de material, porque além da purga ainda tem os suportes, tem as impressões que dá errado, né? Mas isso é o natural da Bambolab aqui, para ela dar certo ou não, tendo suporte na peça ou não, tá? Vamos dizer assim, que ela gaste 1/10 do seu filamento se regulando. Isso é um ponto negativo da Bambolab. É um ponto negativo que eu entendo. Eu vejo ela fazendo isso, eu vejo ela gastando o meu dinheiro desse jeito, e falo, tudo bem, vai. O resultado final cobra isso da gente, né? Mas é algo que tem uma margem de melhora aí, tá? Antes que você comente aqui nos comentários, tem jeito de melhorar isso, tem jeito de você deixar o avanço de pressão presetado, não sei o que. Eu já sei de tudo isso, tá? Já vi a respeito de tudo isso, tá? Mas essas coisas todas, esses jeitos todos de evitar o cocôzinho, não são triviais, né? Não são presetados. Entra naquela carga de que você tem que ser especialista, você tem que estudar impressão 3D pra caceta, né? Para você chegar neste nível de ajuste, né? O que eu mais estou querendo medir a Bambolab é o quão a prova de idiotas ela é, né? Porque é o sucesso da impressora 3D é quando ela chegar no nível Nespresso, né? No nível Alexa, né? Você grita para a impressora assim, Bambu, imprime, sei lá, Peppa Pig, aí ela já vai e faz, né? Então, o meu intuito nessas avaliações da Bambolab é saber o quanto ela andou nesse sentido. Ela andou bastante, mas ainda dá para melhorar, tá? Agora que eu gravei esse cocôzinho aqui, vou devolver a cestinha para lá, para um novo lote de cocôzinhos. E esses daqui eu já posso jogar fora, né? Rezo pro dia de alguém inventar um jeito doméstico, caseiro, de reciclar PLA. Aí a gente ia ter PLA infinito só, né? Barato e caseiro. Você vai falar para mim, não, existe já Chico de Ferro. Não é nem barato nem caseiro, né? Existe PLA, dá para você transformar ele em carretel de novo. Outros 2 pontos que a gente precisa salientar aqui com a Bambolab, né? Pelo menos a A1 Mini, a minha A1 Mini, veio com um touchscreen meio boroca, tá? Ele é muito pequenininho, tá? Então a sensibilidade dele já é sensível, né? Já é fácil apertar o botão errado nele, tá? E ele também tem um tempo de resposta meio lento, as coisas demoram para aparecer, né? A minha A1 Mini veio assim, tá? Não sei qual que é o problema dela, mas ela tem o touch tem um tempo de resposta um pouco lento, sabe? Parece que ele vai dar os comandos assim, ele dá uma pensada antes, vai abrindo a tela devagarzinho, assim, né? Lembra os Windows 3.11, né? Você sabe que é um Windows 3.11? Você tá velho, hein? Tá louco, né? Ele de velho. Mas o Windows 3.11, o Windows 95 também abriu os aplicativos devagarzinho, assim, eles iam aparecendo na tela. O touch da minha impressora dá essa sensação às vezes, tá? Nada que me impeça de ter trabalhado com ela, mas sei lá, ficou um aspecto meio esquisito, na minha opinião. E outra coisa assim que eu tava pesquisando, e é uma reclamação da galera, é que as Bambolabs chegam no Brasil com tomada chinesa. Os equipamentos não chegam aclimatados para o Brasil, né? Isso nem poderia estar acontecendo,
tá? Agora eu não sei se eu fui sorteado com isso, né? E minha Bambolab veio por caminhos tortuosos e escusos, né? Não sei. Comprei no Mercado Livre com nota fiscal, né? Garantia e tudo mais. Agora a procedência a gente nunca sabe, né? Também é um dos motivos de eu não passar link aí, né? Mas vem muita coisa original Bambolab pro Brasil, né? Tem representantes oficiais Bambolab pro Brasil, mas conversei com outros donos de Bambolab e eles também relataram que receberam Bambolab em casa com tomada chinesa. A tomada chinesa é difícil de adaptar na tomada BNT de hoje, tá? Se você tem uma Bambolab aí e você recebeu a Bambolab já com a tomada BNT, aproveita e deixa aí nos comentários para eu saber. E as pessoas que eu perguntei, todo mundo me falou que a impressora deles veio com a tomada chinesa, né? Isso dá uma brochada, eles deviam avisar que ia acontecer, tá? Porque às vezes você tá todo empolgado, chegou a minha impressora. Primeiro que vem um toquinho de fio, né? O fio da impressora é super curto e com a tomada chinesa, né? Aí você tem que sair para comprar um adaptador, né? Se tá à noite, né? Você imprimiu a peça ali à noite, não vai achar loja para comprar um adaptador, você vai ter que dormir sem imprimir nada. Para não dizer que eu só falei coisa boa da Bambolab, eu achei os defeitos na Bambolab. Mas agora sim, a conclusão dessa série, desses 2 vídeos, tá? A Bambolab mudou um pouco o panorama das coisas e hoje eu entendo por que o dono de Bambolab é chato. Hoje eu sou um dono chato de Bambolab, né? Eu entrei de negacionista da Bambolab para fanboy da Bambolab, tá? A Bambolab abre alguns planos novos para nós, tá? Até antes de eu comprar a Bambolab, vocês perguntavam para mim, eu respondia: o modelista ele precisa da impressora de resina. É a impressora de resina que a gente precisa. A impressora de filamento ela é legal para fazer o environment da bancada, né? Fazer o redor da bancada. Mas o produto final, quem faz para você é a impressora de filamento, tá? Isso limita... Desculpa, a impressora de resina. Isso limitava muito a entrada de pessoas para o mundo da impressão 3D, tá? Porque a impressora legal, a impressora divertida, a impressora que dá para pôr na mão de criança, que é a impressora de filamento, não entrega o resultado. A impressora que entrega o resultado, que faz um negócio top, negócio display para você fazer, é asquerosa, fedorenta e cara, né? Não a impressora em si, as duas custam basicamente a mesma coisa. O processo de impressão do resina é bem mais caro que o filamento. O filamento custa uma fração da resina, né? A Bambolab, ela meio converge as duas coisas, tá? A Bambolab cria um patamar novo, tá? Agora eu falo para você que tem impressora de resina, tem a impressora de filamento e no meio das duas tem a Bambolab. A Bambolab faz tudo que a impressora de filamento faz, né? Ela é a super impressora de filamento, então tudo que a impressora de filamento faz, a Bambolab faz com maestria e já entrando na cerne, entrando no espectro da impressora de resina. A impressora de resina ainda é melhor, e ainda é bem melhor. Mas o que a Bambolab entrega, dependendo do seu nível de exigência, já é algo excepcional, tá? Talvez o que você espere de uma impressora 3D, talvez o que você precise de uma impressora 3D, habite já na Bambolab, você não precisa da impressora de resina, tá? O mundo ideal ainda é ter os dois, né? O mundo da fantasia é ter as duas, saber equilibrar uma coisa na outra. Mas a Bambolab abriu esse espectro novo. Então, assim, para quem que é a Bambolab? Para todo mundo que queria uma impressora de filamento, Bambolab. Bambolab agora, se falar mal de Bambolab perto de mim, eu vou brigar. Bambolab. Ah, mas eu gosto não sei o que, eu gosto da outra. Ah, essas coisas que você faz, a minha impressora faz. Dane-se. Bambolab. Mas entra um cliente novo na jogada, né?
Quem mais pode ter a Bambolab? A pessoa que queria ter uma impressora de resina para fazer suas miniaturas, fazer suas figuras, fazer seus board games, porém não está disponível, não está disposta a lidar com a resina e ao mesmo tempo está disposta a um nível inferior de entrega, aceitável, mas inferior de entrega, né? Então a Bambolab chega para todos do filamento e para aqueles que queriam ir da resina, mas não pode ir porque a patroa não deixa. Bambolab resolveu um problema, né? E abre ainda um espectro, né? Abre ainda a possibilidade para o futuro, né? Eu mesmo era uma das pessoas que acreditavam e acreditam numa certa barreira tecnológica, num limite tecnológico, mas a Bambolab me mostrou, por exemplo, que com uma impressora de entrada, uma impressora que custou R$ 2.100, não é um preço barato, mas é mais barato do que qualquer videogame, qualquer celular. Uma impressora de entrada, a gente conseguiu dar um saltinho a mais na tecnologia, né? A gente foi um pouquinho mais no avanço na entrega. Então, ainda há margem para ser melhorado, né? Então, o futuro da impressão de filamento ainda é promissor, né? Como que será a próxima geração da A1? Né? Como vai chamar? A2? Né? Como que vai vir isso daí? Se a A1 já é tão boa, eles estão guardando para as próximas gerações? Eu não sei porque eu não sou insider de impressora 3D, mas eu crio expectativa, né? Então eu estou muito feliz com essa aquisição. Lembrando, este vídeo não é patrocinado, ninguém me deu uma Bambolab, gastei meu dinheiro de kit, de aerógrafo, de almoçar, de sair com a patroa, eu gastei na Bambolab, né? Gastei o meu dinheirinho. Estou vindo aqui dizer que eu gastei e estou feliz. Estou satisfeito com a compra. Meu único arrependimento com a Bambolab é não ter comprado uma antes. Mas esse é o momento certo, porque elas estão chegando bem baratinhas no Brasil. Elas eram mais caras antes, por isso que a gente não comprava. Agora elas estão entrando de baciada no Brasil. É o momento certo para comprar. Então, sinceramente, sem demagogia, guarda essa grana e compra uma Bambolab para você. Se a Bambolab quiser vir patrocinar o figurado, estamos dispostos, né? Bichinho é legal, bichinho é divertido, não faz barulho, não te incomoda e você vai poder observar se a sua impressão está indo bem lá no cinema. Tá lá no cinema, minha impressora está andando bem, tá indo mal, deixa eu cancelar aqui e gastar filamento. Ponto final no vídeo de hoje, no vídeo e na série Bambolab. Bambolab é uma coisa tão especial que merecia mais de um vídeo, tá? Vou ficando com esse vídeo por aí. Gostou? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa algum comentário aí se você quer acrescentar alguma coisa, quer corrigir alguma coisa aqui. Tá? Não sou um especialista, pode ter passado alguma bobagem aí. Você está convidado para vir me corrigir, porque aí nós dois ficamos sabendo disso. Né? Compartilha seu conhecimento comigo. Vem assistir as lives, estamos ao vivo aqui de quarta a domingo, tem uma live do Blog do Chiquito para você assistir. Tem a live do Figurando aqui, a live do Figurando é de sexta-feira. Mas tem o Blog do Chiquito nos outros dias. E encerro esse vídeo agradecendo os padrinhos e madrinhas do Blog do Chiquito. Galera que coloca este canal no ar, né? E o Blog do Chiquito. Blog do Chiquito e Figurando é mantido aqui graças aos padrinhos do Blog do Chiquito. Muito obrigado a todo mundo que ajuda este canal. Em breve, grupo de membros aqui no Figurando também. Já verifica até se já não tem. Ponto final no vídeo de hoje. Vou encerrando por aqui. Obrigado pela audiência de você. E bem, fique em paz. Compre a sua Bambolab. Eu sei que você ficou com vontade. A gente se vê no próximo vídeo do Blog do Chiquito, do Figurando. Beijo, turma. Fui!